Então, senhores, conforme a gente estava falando sobre a Igreja e o direito civil, então a gente pôde observar aqui que, como diz o artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil, o Decreto-Lei número 4.657/42, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. E aí eu lembro daquela frase que eu não sei de quem é a autoria: a lei não perdoa quem dorme, não é mesmo? Então, alguns conceitos sobre o direito das pessoas. Duas são as espécies de pessoas, as físicas e as jurídicas. As físicas são as pessoas naturais, os seres humanos, homens e mulheres. Jurídicas são as entidades às quais o direito atribui personalidade jurídica própria, distinta da de seus membros, tornando-as aptas para exercer direitos e contrair obrigações. Trata-se de uma ficção criada pelo direito através da qual um grupo de pessoas ou bens, desde que reunidos para a consecução de determinado fim comum e obedecidas às formalidades legais para sua constituição, passa a possuir vida própria. Por isso chamado personalidade jurídica. E aí nisso existem as personalidades jurídicas de direito público interno e externo. As de direito interno são a União, os Estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, as autarquias e demais entidades de caráter público criadas por lei. Artigo 41 do Código Civil. As de direito externo são os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Artigo 42 do Código Civil. Como visto no item que a gente mencionou agora anteriormente, a Igreja ostenta a natureza jurídica de pessoa jurídica de direito público naquele contexto sui generis, é uma coisa peculiar, é uma organização diferente das outras associações. E aí, pessoas jurídicas do direito privado são as associações, as sociedades e as fundações. Personalidade jurídica é a aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. A personalidade jurídica da pessoa natural é inaugurada com o nascimento, com vida, e extingue-se com a morte, né? Então a pessoa física é assim: nasceu a pessoa física, morreu, extinguiu-se a pessoa física. Aí no caso, a personalidade jurídica de direito privado, distinta da de seus membros, começa pela inscrição do respectivo, né, ato constitutivo no órgão competente, conforme dispõe o artigo 45 do Código Civil. Começa a existência legal da pessoa jurídica com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização e aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro total as alterações por que passa o ato constitutivo. A pessoa jurídica de direito privado ainda não nasceu perante a lei até que seu estatuto tenha sido levado ao respectivo registro, pois é exatamente nesse momento que ela adquire vida, adquire a personalidade jurídica. Então, digamos, a igreja da pastora Sandra foi organizada em 1980, né? Como? A gente começou a se reunir, cantar, a gente canta Shekinah, a gente fala uns aleluia. Não, ela ainda não existe. Quando existe? Depois do seu estatuto. O estatuto que é redigido? Não, registrado. Porque acontece, enquanto não for registrado, ele é só um texto. É o cartório que vai o quê? Reconhecer aquilo ali, certo? Então, é importante de observar, né, que começa assim. A pessoa jurídica de fato, né, é diferente da questão do nascimento. Nasci e pronto, não. As pessoas jurídicas sem registro e, por conseguinte, desprovidas de personalidade jurídica, ou seja, é uma pessoa jurídica, mas sem personalidade jurídica, por quê? Ainda não existe.
né? E aí nisso são classificados como pessoas jurídicas de fato. A igreja está lá, né? Neste caso, como bem observa Silvio Rodrigues, antes da inscrição, a pessoa jurídica pode existir no campo dos acontecimentos, mas o direito despreza sua existência, nega-lhe personalidade civil, ou seja, nega-lhe a capacidade para se titular de direitos, como aqueles que a gente falou, imposto, não sei o que, até mesmo uma conta bancária. Cadê a igreja? A igreja não existe. Como é que vai abrir conta? Vai ter que ser conta no nome de um membro. Fala, Fernando. Todos os estatutos, eles são iguais? Não, a gente falou que é para procurar um advogado. Em relação ao cartório. Exatamente. O que é a igreja? O que faz a igreja? Como funciona a igreja? Quem são os líderes da igreja? O estatuto, ele apresenta essas nuances, né? E aí, com o Código Civil de 2002, a gente lá no seu artigo 52 vai observar que os direitos da personalidade também se aplicam no que couber às pessoas jurídicas. Mesmo antes da vigência do novo diploma, a doutrina e a jurisprudência vinham entendendo ser possível a proteção dos direitos da personalidade em relação às pessoas jurídicas, como se nota no verbete número 227 da súmula do Superior Tribunal de Justiça. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Quando é o fim da personalidade jurídica? Dá-se o fim da personalidade jurídica de direito privado pelo decurso do prazo de sua duração, pela dissolução deliberada unânime de seus membros. Lembra da igreja, né? A igreja tradicional X, que agora vai ser a igreja da nova unção da bola de fogo. Então vai ter que extinguir a igreja tradicional X, porque não tem como a igreja tradicional X se transformar na igreja da bola de fogo, porque ela deve ter algumas cláusulas pétreas dizendo que ela não pode ser uma outra coisa. Deu para entender onde eu quero chegar? Né? Então, daí onde... O contrato de uma empresa, né? Ela foi contrato foi feito para ela exercer certa atividade, se colocar uma nova empresa formando, executando outro tipo de atividade... Tem alteração contratual, então, né? Botar uma outra empresa trabalhando ali dentro. Exatamente, tem várias, às vezes existem vários CNPJs no único espaço físico, verdade, né? Oi, Fernando. No caso, em caso de rebelião, não, a igreja continua com o nome X, a rebelião é que vai se exatamente, aí vai ser uma outra pessoa jurídica, entendeu? E aí, nesse caso, né, a gente tem a dissolução unânime dos seus membros, que aí no caso é a igreja que transformou, todo mundo concordando, por deliberação dos seus sócios, por falta de pluralidade de sócios, por determinação legal, pelo implemento de condição ao termo subordinando sua duração, de repente, de período tal a período tal. Mas a maioria dos estatutos diz que a existência é indeterminada, né? E aí, por ato governamental, vai que de repente, né, nunca se sabe, do jeito que está assim, o Brasil está de um jeito, né? Não sei se vocês chegaram a ver, eu em crise, porque eu ganhei um dislike num vídeo que eu fiz uma crítica ao ódio. Eu não critiquei ninguém, né? Assim, claro, na capa eu botei aquela polarização, né? Botei a foto de PSDB, PT, Lula, Bolsonaro, Record, Globo, Malafaia, LGBT. Não sei se alguém de repente discutiu por causa disso, mas assim, eu não falei contra ninguém. Eu só falei que nós, como cristãos, nós não podemos odiar. Eu falei contra o ódio. E aí quando eu vi o dislike, eu falei, estou passado, estou perplexo, eu não acredito que alguém ficou contra mim porque eu falei contra o ódio. O ódio não foi que deu dislike, porque o ódio não é uma pessoa, foi alguém, né? Fala, Fernando. Hoje me mostraram o vídeo do Bolsonaro sendo batizado antes da facada. Eu não sabia. Eu sei que a esposa da igreja de um amigo aí. Então, uns 6 ou 8 pastores ali no Rio, batizando ele. Eu falei, rapaz.
Mas vamos lá. E aí nesse caso, olha a política aí. Então, diante dessa situação, né, por ato governamental, é importante a gente observar, né, que assim, a gente, perdão, não sabe quais serão os rumos do nosso país, né? E assim, muita coisa mudou em alguns países depois que mudaram alguns regimes. E é o que eu falo com as pessoas na igreja, né? Que assim, se você tiver a chance de assistir, eu encaminhei para vocês, né, o link sobre o testemunho, né, de uma jovem da nossa igreja que foi missionária entre os venezuelanos, e ela falou uma coisa interessante ontem pra gente, que assim, há um tempo atrás essa gente era igual a gente, tinha igreja, trabalhava, formação acadêmica, e aí passou o tempo, agora eles andam durante 7 dias e 7 noites para chegar no Brasil, aí ficam de repente disputando um pouco de comida, né? De repente pode ser tirado de lá, mandado para outro lugar, e por aí vai, né? Então é algo para a gente observar e verificar que assim... Já está acontecendo isso, já. Estão sendo que a gente como igreja, né, pegando o raciocínio do pastor Demerval, né, assim, olha, a gente tem que estar pronto, né, para as coisas que podem vir a acontecer. Graças a Deus a gente vive num país, pelo menos até esse momento, de liberdade religiosa, mas a gente não sabe até que ponto vai ser assim, né? Por isso que eu não defendo a imposição do cristianismo, porque se a gente for impor o cristianismo, a gente está dando margem para ter uma disputa de poder e a religião que vencer impor o seu credo. E se for o cristianismo, olha quantos cristianismos diferentes nós temos. Aí de repente, uma doutrina diferente da que a gente tem vai ser imposta e a gente vai ter que acreditar. Imagina se de repente o pessoal que rodopia fala assim, ó, todo mundo tem que rodopiar. Aí o Carlos vai ser perseguido, porque ele discorda. Tá dando para entender? Então o que acontece? A gente não pode transformar as pessoas por meio de lei, por meio de caneta. A transformação do reino de Deus é uma transformação espiritual. A gente tem que ter poder do Espírito para que as pessoas sejam transformadas. Não conseguiu convencer, vida que segue. Porque se for na base da espada, aí complica. A pessoa está até concordando para não morrer, mas ela não foi transformada. Uma senhora passando na minha rua com aquele texto, né? Bolinha, né? Aí uma outra que é da Assembleia de Deus parou ela e falou que ela estava errada em seguir aquela religião porque aquilo não é de Deus. Eu vou uma briga na rua. Uma briga na rua. Olha só. Aí quando você vai ver, imagina, a crente está brigando. Se as duas são cristãs, não era para ter brigado, né? Mas assim, deu para perceber? É bom lembrar, gente, que o católico também é cristão e o protestante também é cristão, entendeu? Salvo é outra situação, né? O católico não está salvo, tá legal, mas você pode afirmar que o evangélico tá? Vai. Sobre perseguição religiosa, tem uns certos pastores que estão se fazendo ser perseguidos por falar bobagem no meio da... E está dizendo que está sendo perseguido por causa do evangelho. Às vezes a pessoa fala besteira, que nem, por exemplo, vamos pegar a questão do casamento homoafetivo. A gente, dentro da igreja, organiza livremente o trabalho da igreja. E a gente também organiza o que a gente crê. Então, por exemplo, a gente, a respeito da fé que a gente tem, mediante a Bíblia, a gente não está dizendo que o homossexual é uma pessoa de segunda categoria. A gente não está dizendo isso. A gente só está dizendo que, à luz da Bíblia, essa prática é uma prática pecaminosa. Assim como é uma prática pecaminosa mentir. Tá entendendo? Isso. Então o que acontece? A gente está... o que a gente está pregando é que isso é uma prática pecaminosa.
Então, digamos, não é só o homossexual que vai ser desagradável com essa pregação. O fofoqueiro também fica mordido com essa pregação. O mentiroso também fica mordido com essa pregação. O adúltero, não só o da conjunção carnal, não só o do pensamento, mas também o da olhadinha, entendeu? Não, da olhadinha mesmo, olhadinha concreta, biológica, hormônio, feromônio. Então o que acontece? Digamos, esse cara também vai ser desagradado na hora da pregação, né? Seja porque está olhando para o sexo oposto ou porque está olhando para o mesmo sexo, né? Antigamente a preocupação era de alguém olhar com maldade para o sexo oposto. Hoje não, filho. Hoje em dia a pregação pega geral. Aí nesse negócio, então digamos, a pregação no nosso contexto vai desagradar todo mundo, grego, troiano e baiano. Aí o que acontece? Diante de uma situação dessa, a gente não está coagindo ou humilhando o homossexual. A gente está pregando contra uma prática, assim como a gente prega contra muitas outras. E daí a nossa liberdade religiosa. Então a gente funciona assim. Daí quem vem para a igreja já sabe que vai ouvir uma pregação contra a prática homossexual, contra a prática da fofoca, contra a prática da mentira, em algumas igrejas contra a prática da bebida alcoólica, contra a prática do fumo, contra a prática de não sei o que lá, e assim por diante, né? Então, em algumas igrejas vai ter uma pregação contra a prática do uso de calça jeans, contra a prática de homem ter bigode, contra a prática da mulher raspar sovaco. Cada igreja tem sim. Cada igreja tem seu modo de funcionar. É liberdade, né? E pronto. Você discorda, não entra. Essa é a situação. É que nem, por exemplo, a igreja chamada inclusiva. Lá tem homem com homem, tem mulher com mulher. Você discorda, não entra lá, pô. Agora você vai entrar lá para ficar tocando o rebu. Aí você fala assim, não, mas tá errado. Não, errado está você de querer ser membro lá, entende? Ou então, digamos, mas como é que eles sabem que está errado? Começou a crise. Mas ali o camarada está pregando que para ele está certo. Isso. É que nem na igreja aqui, por exemplo. Quer ver? Olha só, por exemplo, Janildo está de calça jeans. Se ele está numa igreja que prega que o homem não pode usar calça jeans, ele está batendo de frente com aquele contexto ali. Aí você olha para a Bíblia, fala alguma coisa de calça jeans? Não, mas a compreensão daquela comunidade de fé é que usar calça jeans é errado. Me diz uma coisa, onde está o erro de uma mulher raspar o sovaco? Mas o que acontece? Se ela está numa comunidade que a mulher não pode raspar o sovaco, por que ela vai ficar batendo de frente com o sistema? Então é um tipo de situação que assim, a gente não está aqui discutindo teologia, entende? Eu não estou dizendo no que eu creio, Fernando. Eu estou dizendo que a igreja é livre para funcionar, não só a igreja, né? Quando eu falo igreja, eu estou falando de templo de qualquer culto, entende? Toda comunidade, à luz do direito, ela é livre para a sua organização, para o seu funcionamento, para o seu modo de crer, para o seu jeito de ser. Toda igreja é livre para isso. E aí o que acontece? Diante de uma situação dessa, voltando ao que eu ia falar sobre o casamento homoafetivo, na comunidade que você pertence, olha, isso aqui a gente não faz, né? Então é como, por exemplo, tem situações em que o pastor ele não realiza casamento entre evangélico e católico. Tem situações em que o pastor não realiza casamento, né, de casal que a menina está grávida. Tem situações que o católico não aceita o batismo de um outro tipo de igreja. Isso eu não sabia. Tá entendendo? Na igreja católica, pastor, a criança, que eles batizam criança. A criança não podia ser batizada dos padrinhos que não eram casados também. Entende? Então, o que acontece? Por exemplo, até hoje, a igreja ela é contrária ao uso
de anticoncepcionais, a Igreja Católica. E aí você olha uma situação desse tipo e fala assim... Mas já abriu lei para isso já. Não, esse Papa... esse Papa já revogou? Não, isso daí não. Agora eu vou defender o Papa Francisco. Ele falou dentro do avião, o termo assim, que deu para entender na entrevista, ninguém tem nada a ver com a vida do cara. Mas eu concordo com ele. Eu concordo com ele, ué. Não, numa boa, não, ó, de coração. Não, agora não sei se vai ter um modinha de internet que vai discutir de novo o meu vídeo. Mas vamos lá, vamos e venhamos. Olha aqui. Por exemplo, eu lembro de uma música do Traje a Rigor, né? Eu gosto de mulher. Eu tenho amigo homem, eu tenho amigo gay. Mas sei lá, eu não sei, eu gosto de mulher, O problema é meu. O outro, por exemplo, gosta de um homem. O problema é dele. Aquela menina lá gosta de mulher. O problema é dela. Aí o que acontece? O meu papel como pregador do Evangelho é sempre lembrar, isso é pecado. É que nem, por exemplo, uma pessoa que eu conheço, né, que fuma maconha. Aí o que acontece? Maconha não está na Bíblia. A prática homossexual está, maconha não está, né? Mas aí observa bem, fulano, você está usando isso, né? Isso prejudica algumas funções suas, né? Isso, digamos, pode te atrapalhar numa determinada atividade, sei lá, não sei se de repente no trânsito, alguma coisa do tipo, tá trabalhando numa serraria, entendeu? Então imagina, um monte de coisa pode vir a acontecer, você com uma substância entorpecente no seu organismo. Aí eu pergunto, você entende que isso daí é adequado? Na minha concepção, à luz da Bíblia, se a Bíblia fala que é para eu não me embriagar, porque eu me embriagar já é um problema sério, imagine eu me entorpecer, eu ficar alucinado. Então, entende? Aí o que acontece? Eu me posiciono contra isso. Só que assim, o cara é meu vizinho, ele fuma a maconha dele, problema é dele. Eu não fumo, o problema é meu. Eu não vou lá na casa dele botar o dedo na cara dele porque ele fuma, e ele não vem na minha casa botar o dedo na minha cara porque eu não fumo. A gente tem que saber separar esse negócio. Gente, olha só, Deus deu a terra aos filhos dos homens. A Bíblia diz que os céus são do Senhor e a terra Ele deu aos filhos dos homens. Vocês veem anjo todo dia entrando na casa da gente dizendo assim, ó, essa posição sexual não pode não. Você não vê isso. Você não vê Deus dizendo assim, olha esse site aí, hein? Você não vê isso. Claro, de repente deve ter gente muito espiritual que deve ver anjo para um negócio desse. Mas eu acho que alguém muito espiritual não vai nem pegar determinados caminhos. Então o que acontece? Você olha para algumas situações e vê assim, gente, Deus dá liberdade para a gente viver do jeito que a gente vive. E é a gente que vai castrar as pessoas. Pelo amor de Deus, gente. É que nem, mas o casamento de homossexual, gente, deixa o gay ser gay e o gay me deixa ser crente. Eu não me meto na vida do gay e o gay não se mete na minha vida. O problema é que o gay quer me impedir de pregar que a prática homossexual é pecado. E eu quero impor que o gay não pode se casar. Gente, pelo amor de Deus, deixa o cara viver a homossexualidade dele e ele deixa eu viver a minha fé cristã. Agora a gente fica numa briga para querer mandar na vida dos outros. Quando a gente mal toma conta da nossa vida, gente. Vamos lá, gente. Às vezes o indivíduo nem lavou as cuecas e está falando mal da vida dos outros. Às vezes a pia da moça está cheia de louça e ela está tomando conta da vida dos outros. Entende? A dona vivia dizendo que a roupa da dona estava suja. Até que um dia ela viu a roupa limpa, foi reclamar com o marido falou, fui eu que limpei a janela. Entende? Então, essa situação, desculpa de eu entrar nesse assunto, porque a ideia não é falar sobre a prática homossexual. A ideia é dizer que a gente aqui, enquanto igreja, a gente pode dizer como a gente funciona. Claro que a gente teve um episódio, né? Não sei se tem 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, de uma menina que engravidou. A igreja decidiu não realizar o casamento, mas aí por força de lei,
a família conseguiu na justiça o direito da menina casar naquela igreja. Isso deu uma discussão terrível, né? Porque assim, foi uma ingerência. Essas coisas podem acontecer? Podem, mas aí a gente pode fazer o quê? À luz do direito, reivindicar, porque aí já é diferente, já é alguém querendo trazer uma coisa externa para dentro do ambiente da igreja. Então, deu para perceber a diferença? É aquele caso, a gente não tem que ficar tomando conta da vida dos outros, só que a gente também é o seguinte, ó, desculpa, eu vou marcar minha posição, né? É aquilo que eu tenho falado. Por que eu vou me preocupar tanto com gay se eu não sou gay? Ou sou? Tá dando para entender? Poxa, gente, deixa o cara viver a vida dele. O que eu preciso ter cuidado é o seguinte: tem coisa que eu não quero que meu filho veja, não apenas no aspecto homossexual, mas inclusive heterossexual. Tem cenas na televisão que não é de prática homossexual, mas eu entendo que não é para ele ver agora. Gente, tá entendendo? Então é que nem, por exemplo, mas cedo ou mais tarde vai acontecer. Entende? Uma coisa de repente assim, poxa, seu filho vai ver você dar um selinho na sua esposa e tudo, tal, no seu marido, é uma coisa. Agora outra coisa é a criança estar deitada no mesmo quarto que você, vendo a relação sexual, e é uma coisa heterossexual, gente. Entende? Então a questão não é se é homossexual ou não, a questão é se a criança está pronta para aquilo ali. Entende? Aí, por exemplo, o pessoal que gosta de se vitimizar, é preconceito, é discriminação. Não é não. O que eu estou falando aqui é para tanto homo quanto hétero. O homo aqui não é sabão em pó não, tá, gente? Então, nesse caso, seja homo, seja hétero, tem coisa que não é para criança ver. Entende? Tem coisa que não é para criança ver. Então tem coisas que assim a gente vai bater de frente. É que nem, por exemplo, aquele projeto de lei lá atrás que foi vetado, mas está tramitando aí uma nova configuração. Estava dizendo que se tivesse uma manifestação afetiva, né, num determinado espaço, que poderia ser até um espaço da igreja, se a pessoa fosse orientada a não ter aquela manifestação de afeto, a igreja, né, poderia ser responsabilizada assim por diante. Gente, se um casal hétero de adolescente fica no negócio de cafuné pra cá, cafuné pra lá, a gente sabe logo que não é casado, né? Já viu? Quem não é casado é um chameco, rapaz. Aí nesse caso, enquanto não pega a fila do mercado, é um negócio sério. Aí nisso, aí tá lá, e passa a mão aqui, e passa a mão ali, e não sei o que lá, e às vezes, né, tal. Aí nessa brincadeira, quantas vezes não chega um obreiro e fala assim, dá uma ideia, entendeu? Aí o casal fica meio sem jeito, parou. Se a gente faz isso com hétero, gente, a gente não vai fazer isso com homo, com H. Deu para entender? Então é um negócio para a gente pensar, né? Então, diante disso tudo, vou abrir um parênteses aí. Assistam todos aquela pregação, pecadores na mão de um Deus irado. Na mão do quê? De um Deus irado. Jonathan Edward. São 6 anos de pregação. Não, mas vai em torno de 58 minutos. Vocês vão ver o que tem o... Na mão de Deus irado. Pecadores nas mãos de Deus irado. Aí o que acontece? Agora só fala para eles Vocês que... vão ver em cima de que o pecador está suspenso. Agora só fala para eles de que... Inferno, assim, só fala para eles de que ano é essa pregação. 1741. Então, não sei se dá para perceber que na sua mentalidade pós-moderna tem coisa que você vai ficar assim, ó, estupefato. É Bíblia. Entende? Eu sei, eu só estou dizendo que é o seguinte, de acordo com a mentalidade da gente, hoje, por exemplo, quer ver? Eu, há 20 anos atrás, se o pregador falasse que o não dizimista era ladrão, todo mundo ficava numa boa. Hoje dá até processo. E a Bíblia, Malaquias continua dizendo lá que o cara rouba o Senhor, mas a leitura hoje é diferente, entende? Então, assim, eu não sei se dá para perceber que a questão não é se é Bíblia ou não, a questão é a mentalidade do tempo que a gente vive. E se hoje está difícil para mim, eu não sei como é que vai ser no tempo de vocês pastoreando, porque assim, hoje já está do jeito que está. Fala, Lucinda. A igreja vem se modernizando tanto que você
alguns anos atrás, o crente disse aquele cara com aquela... A Lucinda está falando, gente. A igreja está se modernizando tanto que o quê? Antigamente o crente tinha que ser aquele cara que era pobrinho, com um de dental, aquela coisinha toda assim, né? Aí foi evoluindo, chegou hoje. Até aqui tem muita coisa que você vê. A mulher não podia usar calça comprida na igreja, não podia se maquiar, não podia se arrumar. Uma argola dessa era vaidade. Lógico que tem suas exceções. Daqui a algum tempo vai ter uma igreja mesmo que vai ter que aceitar, ou vai começar a aceitar o casal, o gay. Mas já tem igrejas assim. E vai ter que acontecer normalmente. Já tem igrejas assim. Por exemplo, uma igreja da Convenção Batista Brasileira, eu falei isso aqui, não falei? Não. Fortaleza, né? Fortaleza, Recife. Acho que é Alagoas. Né? Aí o que acontece? Ela foi desligada da convenção porque ela chegou a botar em rede social que ela recebia, né, e emitia carta de transferência e batizava homoafetivo mediante uma decisão em assembleia. A igreja votou, Igreja Batista, Convenção Batista Brasileira tradicional, até que chegou um momento que assim as outras igrejas se mobilizaram, né, pressionaram, a convenção deu um certo espaço de tempo, né, para haver uma discussão de ideias, mas não teve nenhum representante da igreja no plenário da convenção, até dá para entender, né, para evitar o desgaste, e aí não falou assim, a gente está saindo, mas ficou esperando o posicionamento da convenção, e a convenção precisou ter aquela decisão desagradável de desligar. Aconteceu isso numa igreja batista, Convenção Batista Brasileira. Não sei. Não sei porque que acontece. O nome Batista não está patenteado, entendeu? Eu acho que o nome Vitória em Cristo tá. Você não pode usar não, mas Batista acho que não tá não. Até porque não é comum as igrejas terem isso. Por exemplo, qualquer igreja chega ali, ó, a gente é Assembleia de Deus, a gente é batista, a gente é presbiteriano. Tem igreja batista pentecostal, presbiteriana pentecostal, assim, de que convenção é isso? A gente não sabe, tá entendendo? Então, gente, a gente vai parar por aqui, né? São 9h41 e assim, eu não sei se dá para perceber, gente, que de acordo com o que a gente tem conversado, a gente falou um pouco de questões contábeis, a gente falou de algumas questões relacionadas à Constituição, a gente hoje falou um pouquinho sobre algumas coisas relacionadas ao Código Civil. Então é importante a gente ter bastante cuidado com isso, né? Por quê? Porque isso faz parte da igreja do nosso tempo. Então, legal, a pastora Sandra recebeu uma visão, né? E ela ouviu uma voz que disse: